Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 9. O tema da nossa reflexão hoje é a conversão de Saulo. Vamos ler? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. A passagem de hoje relata a conversão de Saulo, o maior e mais temido perseguidor da Igreja de Jesus. Com muita fúria e determinação, ele perseguia e matava os cristãos por acreditar que estava a serviço de Deus. Mas isso foi até o dia em que o próprio Deus interviu, pois essa determinação e desejo de morte contra os cristãos o levou ao local onde sua vida seria completamente transformada. Aleluia! Ser cristão naquela época era literalmente um contrato de risco. A fama de Saulo se espalhou rapidamente, espalhando medo e terror por onde passava. E, obviamente, ninguém gostava de recebê-lo em sua casa. Mas algo extraordinário aconteceu. Estando próximo a Damasco, foi surpreendido por uma luz vinda do céu, que de tão intensa o fez cair por terra. E de repente ouviu uma voz que questionava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Confuso, Saulo perguntou quem era, e a voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Podemos apenas imaginar o susto que ele levou. Ele nem imaginava o que estava por vir. Ele apenas queria cumprir a sua missão, matando o maior número de cristãos possível. Deus apenas queria um momento a sós com Saulo. Por isso permitiu que ele chegasse apenas até ali. E antes mesmo de começar a executar o seu plano de assassinato contra os cristãos, Deus interviu de maneira sobrenatural. Aleluia! A partir daquele momento, a sua história foi mudada e viveu o restante dos seus dias servindo a Deus. Louvado seja Deus! O mesmo que aconteceu com Saulo acontece ainda nos dias atuais. Jesus está batendo a porta, nos oferecendo uma vida nova, nos afastando do caminho que nos leva à morte e destruição. Só Ele tem poder para limpar o nosso coração de toda a raiz de amargura, do desejo de vingança e de tudo que nos afasta de sua vontade. Só Ele tem poder para nos fazer enxergar com mais clareza e tomar a direção certa, e só Ele tem poder para mudar a sua e a minha história. Aleluia! Glória a Deus! Nunca pense que para você não tem jeito. Não existem pessoas tão longe que Jesus não possa alcançá-las, e pecado tão grande que Ele não possa perdoar. O amor e o perdão de Deus vão além do nosso entendimento e estão disponíveis a todos quantos o receber. Aleluia! Abra o seu coração e permita que Jesus mude a sua vida, como mudou a vida de Saulo.
Aleluia. Pense nisso. Que Deus continue abençoando você e sua família com toda sorte de bênçãos. Fiquem na paz.